Muito boa noite, queridos amigos. Aqui estamos, finalmente, né? Semana, aquela vez, não tivemos a oportunidade de estar com vocês. Tivemos alguma dificuldade com o Facebook, mas agora no StreamYard, agora ficou mais tranquilo. O Fabiano aí me deu um suporte. Eu acho que dá para a gente fazer o nosso trabalho tranquilamente. Bem, a gente está trazendo um outro tema hoje, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre os anjos guardiães e os espíritos protetores, com referência a um capítulo que eu digo até sinceramente, né? Digo de minha parte, não sei os demais companheiros, mas é o capítulo 28, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente lê lá, Coletânea de Preces Espíritas. Então, você, numa abordagem assim inicial, você começa a olhar as preces e tudo, você vê um prefácio que Kardec faz e a prece específica em relação a alguns movimentos da prece, né? Alguns tipos de prece, né? Prece por um ente querido que já partiu, prece para pedir um conselho, e preces, né, diversas, assim, de diversas naturezas. Então, aparentemente, aquilo ali parece uma coisa assim, que são apenas preces, digamos que você poderia formular, tipo uma sugestão de prece, mas é muito mais que isso. Aquele capítulo é de grande importância que a gente examine, né, com o devido cuidado e, assim, reflita sobre algumas abordagens ali muito importantes, muito interessantes que o codificador fez, e como tudo que ele nos legou, né, em termos da codificação, foi tudo feito com muito esmero, com muito cuidado, com muito trato, né, dentro da sua capacidade, né, didática e de pesquisa, inclusive. Então, nós trazemos as reflexões sobre os anjos guardiães e os espíritos protetores. E aí a gente faz lembrar aqui com relação à nossa postura em relação à prece. Nós aprendemos que a prece ela serve para louvor, para louvar, para agradecer, né, para gratidão e para pedir, para a gente solicitar, a gente rogar alguma coisa a Deus. E aí a gente fica a refletir: poxa, mas Deus sabe de mim melhor do que mim mesmo, né, do que eu mesmo. Ele sabe de tudo que eu preciso, de tudo que eu realmente necessito. Então, se Deus sabe o que é melhor para mim, por que será que eu devo orar? Bem, muitas vezes a gente tem dificuldades, a gente tem alguns problemas, né? E a gente poderia pensar que quando a gente faz o nosso movimento de oração, quando faz a nossa prece, que pela prece a gente, digamos, faz com que os espíritos superiores venham até nós, desçam aqui até nós para nos auxiliar, mas, na verdade, esse movimento da prece, ele promove outra coisa. Ele faz com que nós realizemos o nosso movimento de subida, né? Porque somos nós que precisamos nos elevar, né? Então, esse movimento de nos elevarmos até eles, o melhor caminho realmente para que a gente consiga esse feito é justamente a prece. E a prece, quando a gente faz esse pedido, quando a gente se coloca nessa postura, nessa posição de rogar algo a Deus, algo em termos de auxílio à espiritualidade, é um momento que a gente está reconhecendo a nossa necessidade e a necessidade de pedir ajuda. E isso é um voto de humildade. É nesse momento que a nossa humildade se manifesta. A gente vai recordar aquela passagem de André Luiz. André Luiz, ele, enquanto encarnado, ele detestara as reuniões, né? As religiões. Ele realmente tinha assim, um certo desprezo pelas religiões. E ele, após 8 anos sofridos lá nas regiões do umbral, já no limite de suas forças, né, ele se ajoelha e ora como sua mãe havia ensinado para ele. E só então, justamente o ministro Clarence aparece a ele. E surge em seu auxílio, e aí então, tudo que se desenrola, que a gente sabe lá, daquela obra tão importante, Nosso Lar. Então a gente vê que esse movimento, quando ele, né, realmente faz esse reconhecimento de que tem alguma coisa a mais, né, não é possível aquilo tudo que ele está passando, e que deve existir algo a mais. Ele começa a se questionar. E nesse momento, então, ele cai em prece, ele se ajoelha e começa, então, a fazer o seu pedido.
E é assim, justamente porque a prece ela vai estabelecer a nossa conexão com Deus, né? Justamente através dos nossos amparadores. Essa conexão com Deus não se faz diretamente, ela se faz através daqueles amparadores que todos nós temos. Então, o capítulo em estudo que a gente está fazendo, esse 28, ele nos traz algumas orientações sobre justamente esse movimento dessa conexão com a divindade. Então, esse movimento, ele precisa ser, primeiramente, orientado, né, dirigido pelo nosso livre-arbítrio. Não como assim, um dever maquinal, não como uma coisa mecânica que se faz como se fosse uma obrigação, mas porque o movimento, assim como que tem que ser feita, que tem que fazer, como se fosse uma coisa obrigatória, ele deve ser um ato de vontade, né, que a gente faz de livre vontade, por determinação própria. E é bom lembrar que os espíritos superiores, né, protetores, eles não determinam as nossas ações, né? Eles vão procurar sugerir a nós ideias, assim, procurando, né, sugerir opções de escolha para a gente poder escolher o melhor. Quer dizer, eles querem o melhor para nós e nesse sentido, eles vão dar as suas sugestões. Agora, a decisão ela vai ser sempre nossa, isso inevitavelmente, né? Como nos diz Kardec na pergunta 459 dos Espíritos, a influência dos Espíritos sobre nós é tão grande que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Isso está dito lá na 459, a resposta dessa questão. Seja por uma intuição, seja uma inspiração, ou uma voz da consciência, depois que a gente escolheu a pior opção, aí então que a gente se dá conta daquela melhor ideia que nos ocorreu, né? Que passou pela nossa cabeça, mas que a gente não acolheu, não é verdade? Então, essa ideia justamente foi aquela que foi inspirada pelo nosso guia, pelo nosso mentor, né, que tentou acessar o nosso pensamento naquele momento, e a gente não aceitou. Então, os espíritos, eles interferem em nossas vidas, né? Muito mais do que a gente imagina, mas eles não determinam as nossas escolhas, né? Porque isso é do nosso livre-arbítrio, que é a nossa responsabilidade, que eles não vão, a gente não vai estar isento, né? Então, cada um vai ter que assumir aquilo que escolheu. Chico Xavier, ele dizia para a gente que, muitas vezes, quem busca uma prece na ausência de problemas está orando sem uma noção do espírito de compreensão do que seja a verdadeira prece. Que está também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós devemos orar pedindo auxílio, pedindo assistência, força, porque a dificuldade não vem por acaso ou para nos fazer sofrer. Quer dizer, a gente não sofre, né, apenas por uma vontade de Deus, né, com relação a cada um de nós, de nos causar sofrimento, em absoluto. A gente sabe que o desafio que a gente enfrenta, a dor que a gente enfrenta, ela vem para nos impulsionar ao amor, né? Deus só quer que prevaleça o amor acima de tudo. Nós é que escolhemos, muitas vezes, o caminho da dor, né? E assim nós podemos colocar a perder, e como colocamos a perder já, muitas oportunidades de crescimento interior, por não sabermos enfrentar o processo, né? Não sabermos viver as situações que a vida apresenta a cada um de nós, que são situações dirigidas ao nosso crescimento tão necessário, nosso crescimento interior tão necessário. Então, nosso anjo de guarda, ele não vai fazer por nós o trabalho que nos cabe fazer, que nos cabe realizar. Por isso, a gente diz oração. Oração que é orar mais ação. Ou seja, orar para a gente ganhar sustentação e força no nosso agir, porque a ação é de nossa parte, né? Ou seja, a prece é uma verdade que a gente poderia interpretar esse movimento sempre de prece que a gente realiza como um movimento de equilíbrio para a gente poder agir melhor, atuar melhor nas nossas realizações, nos nossos interesses, nas questões que a gente enfrenta. A gente, quando reencarna, a gente chega aqui com uma pauta de compromissos assumidos na espiritualidade. E, para isso, existe um preparo enorme no plano espiritual. A gente vê as obras de André Luiz nos falando sobre isso, e as abordagens são bem claras nesse sentido, desses bastidores, vamos dizer, né,
essa questão anterior à nossa vinda aqui na condição de espíritos encarnados. Então, tudo isso é feito pela espiritualidade com muito esmero, com muito cuidado, para que a gente chegue aqui e tenha êxito efetivo, tenha um resultado positivo naquilo que a gente se comprometeu a fazer, né, a realizar aqui, no sentido das nossas necessidades de evolução, das nossas necessidades de reparação, né, de aprendizado, e todas essas necessidades que dizem respeito ao nosso desenvolvimento espiritual. E a literatura espírita é muito assim completa, né? Ela aborda isso com muito cuidado, principalmente na obra de André Luiz, nos mostrando situações de longos trabalhos de preparação. Né? Trabalhos, às vezes, né, para esse retorno ao corpo físico que duraram séculos, séculos de preparação. Tudo para que a gente consiga superar as influências contrárias que pesam em desfavor dessas situações que a gente vem aqui enfrentar. Todos nós temos essa história passada, essa história anterior, de existências anteriores, de comprometimentos, né, que tivemos em realizações não muito felizes, né, e que precisamos, digamos, de alguma forma reparar e resgatar. E então a gente vê aqui com vista a levar a cabo tudo aquilo com que nós nos comprometemos. E nessa preparação desses enfrentamentos, a coisa tem um livro muito específico assim que aborda sobre isso, que fala muito sobre isso, fala muito sobre obsessão, mas ele mostra um processo de um trabalho na espiritualidade espetacular, feito justamente na recuperação do espírito Gregório, chama-se Libertação, e é uma abordagem tanto da libertação da obsedada, né, da obsidiada, quanto do obsessor. Assim, um resultado, assim, o final do livro, é até surpreendente. Então, mas é um processo em que esse espírito Gregório, que é um espírito que ele teve que vencer as trevas do próprio coração dele. Ele estava numa situação tão difícil, né, digamos assim, no envolvimento que ele tinha com toda uma história, toda uma situação desse espírito especificamente, e ele precisou de um trabalho assim da espiritualidade muito grande no sentido de promover essa libertação. É muito bacana, mostrando também esse processo de preparação que ocorre no plano espiritual, no sentido de nos dar ensejo em qualquer circunstância que a gente esteja, para que a gente possa superar, para que a gente possa conseguir vencer ainda as nossas inibições, as nossas dificuldades. E justamente o momento do retorno ao corpo físico é um momento grave, é um momento assim difícil para nós, porque ele para nós há muitas vezes insegurança, né, de se vai dar certo, né? Como é que a gente vai conseguir dar conta desses compromissos todos assumidos? Será que a gente vai se desviar novamente no caminho, como em tantas outras vezes, né? Será que eu vou fazer como em tantas outras encarnações, que eu fugi, né, que a coisa tomou outro rumo? Mas, para isso, justamente para que a gente consiga o resultado efetivo daquilo que cada um de nós veio fazer aqui nos seus compromissos pessoais, seus compromissos espirituais, existe todo um amparo. Né? Nós não ficamos, a misericórdia divina nos propicia sempre um amparo, a sustentação, as condições todas para que a gente possa alcançar os resultados felizes que a gente projetou, que a gente se preparou, que aqueles que tutelaram, que nos ajudaram, nos ampararam, desde lá do plano espiritual, amparadores na nossa vida, nós temos desde lá de antes de encarnar, né? Não é nem aqui só, não, mas desde antes de encarnar nós temos os nossos amparadores. Então, desses que permanecem no plano espiritual, que continuam nos dando sustentação, continuam nos dando apoio, né, para que a gente possa dar conta desses compromissos todos assumidos. Tá? Essa passagem de estudo que a gente está fazendo, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala justamente desses que ficam na retaguarda nos apoiando, esses nossos amparadores, esses espíritos amigos, né? E é o nosso anjo de guarda, né? Aquele nosso anjo de guarda, os espíritos protetores,
a cada um ligado em uma etapa da nossa trajetória, nós temos um espírito, digamos, que está mais associado a nós aqui na Terra. Durante a infância vai ter um espírito ou um grupo de espíritos ali ligados para que a gente tenha, na nossa infância, a sustentação das lembranças de todo esse processo, todo esse trabalho de preparação que aconteceu antes da nossa reencarnação. Depois, já na fase da adolescência, às vezes essa equipe já vão se agregar, vão se juntar outros componentes, né, para nos ajudar, justamente para evitar essas influências da matéria, que ainda é muito forte, são muito fortes sobre nós, né? A gente, enquanto encarnado, são muitas suscetibilidades, são muitas situações ligadas ao meio físico, ligadas à materialidade, que ainda nos envolvem. Então, são situações que pesam muito sobre nós. Então, a questão da influência da matéria ainda é muito forte em nós, justamente nesse plano de provas e expiações que a gente está colocado. Então, nós precisamos desse amparo espiritual na nossa vida é essencial. E justamente é junto a eles, né, que a gente tem aqueles espíritos protetores que também se comprometeram, né, a reencarnar para também nos apoiar nessa trajetória. Então, tem espíritos, a gente está falando dos espíritos desencarnados, que nos apoiam, que nos sustentam, nos dão sustentação, que cuidam de nós, que velam por nós, mas temos aqueles que reencarnaram, são os nossos protetores reencarnados, que além de cumprirem seus compromissos, eles ainda assumiram o compromisso também de nos apoiarem, né, aqui na matéria, para que a gente pudesse superar as influências contrárias. E as influências contrárias, elas existem. A gente falou ainda há pouco na 459, aquela questão do Livro dos Espíritos. De ordinário são os espíritos que vos dirigem. Pois é. Nós vivemos sob influências positivas, negativas, né? Influências mais elevadas, mais preparadas, e influências negativas, mais ignorantes. Então, o problema é que nós descuidamos muitas vezes e deixamos a nossa sintonia, a nossa antena psíquica aberta, né, sintonizada em faixas inferiores, em faixas infelizes. Então, minha filha, nessas situações fica difícil, a gente anula essa perspectiva da sintonia, da conexão com os amparadores, aqueles que poderiam efetivamente estar nos ajudando, nos amparando e assistindo. É a nossa escolha que a gente faz, tantas e tantas vezes. Então, a prece é um movimento necessário. Não adianta também, não é questão da prece, você ficar fazendo prece toda hora, mas nós temos necessidade de orar, né? Nós temos necessidade de estabelecer essa conexão, né? Jesus, muitas e muitas vezes, se afastou do grupo, né, dos seus discípulos, e ia ao monte, né? Ele fazia o seu recolhimento para também estar nesse processo, né? É difícil falar de Jesus, mas em alguns momentos ele deu essa noção desse recolhimento. E nós precisamos, algumas vezes, nos recolher também na prece para podermos buscar essa sustentação espiritual mais elevada, porque vivemos em meio a influências de todo tipo, né? E aí, então, nessas questões, entra a figura do pai, da mãe, do avô, da avó, desses anjos encarnados que nós temos, né? De um tio, um irmão, uma pessoa amiga da família, né? Colegas de escola, quantos colegas de escola que a gente tem até hoje, né? Que fazem parte da nossa vida, do ambiente de trabalho, quantos amigos também nós temos ali onde a gente ganha, né, o nosso pão, onde a gente tem o nosso trabalho, né, realiza o nosso trabalho. Então, a gente vai, se a gente fizer uma retrospectiva, né, da nossa encarnação, nós vamos perceber tranquilamente, com facilidade, pessoas que em dados momentos cumpriram uma etapa importante nesse nosso trabalho, nesse nosso caminho, no caminho de cada um. E nós também temos os nossos compromissos,
também, né? Cada um de nós, com nossos entes encarnados, né? Com nosso com colegas, né, da casa de oração, e certamente cada um de nós poderá lembrar um momento em que nós também fomos importantes na vida de alguém, né, na vida de uma outra pessoa, né, para dar sustentação na sua trajetória, para, de alguma forma, interferir positivamente na sua trajetória, dando uma sugestão, sugerindo, passando uma ideia, dando uma orientação, né, dando um ombro amigo, dando uma palavra de consolo, de conforto. Né? Então, nós também cumprimos esse papel. E talvez até algumas pessoas, alguma dessas pessoas, né, até orem por nós, assim como nós oramos por aqueles que nos deram suporte, que nos deram a sua mão, nos estenderam a sua... tiveram o seu papel, né, na nossa vida, nos apoiaram, nos assistiram. Então, quando a gente fala em anjo, né, a gente visualiza sempre aquele ser alvo, aquele ser radiante, com belas asas, como, né, a gente, das concepções, digamos assim, das religiões, nessa visão de anjo. Então, quando a gente pensa em anjo, a gente tem essa imagem na nossa cabeça. Mas anjo, em verdade, é todo aquele que faz o bem. Né? Então, quem já não teve um anjo em sua vida? Né? E quem já não foi anjo na vida de alguém? Então, essa visão de anjo, de amparador, né? Que a gente tem desse espírito que faz o bem, é o bem que se faz, o bem que se realiza. É a gente estar sintonizado nessas faixas de benemerência, nessas faixas de amor. Então, quando o Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala para orar pelo anjo de guarda, que é, no caso, os itens que a gente está vendo hoje, nos falam exatamente sobre a gente orar pelo nosso anjo de guarda. A gente pode orar assim de uma forma geral pelos nossos espíritos protetores, né? A gente pode orar de uma forma genérica por eles, mas em alguns momentos nós podemos até orar mais especificamente, né? Agradecer ao nosso pai, à nossa mãe, que nos deram a vida, né? Que nos deram o corpo, nos deram não a vida, mas o corpo, né? Nos deram o corpo, a sustentação no período em que a gente dependia completamente deles, né? Não teria como ter sobrevida, eles teriam de ter cuidado de nós, inevitavelmente, e outras tantas pessoas tão importantes na nossa vida hoje. Né? Um Chico Xavier, um Allan Kardec, né? Com a sua perseverança, com a sua sabedoria, com sua abnegação, né? Ele que renunciou a tanta coisa para nos deixar esse legado maravilhoso da codificação. Para Jesus, nosso mestre amado Jesus, esse a gente não tem nem o que falar, né? Que é demais, não é? Então, não fossem esses anjos na nossa vida, não fossem esses espíritos protetores, amorosos na nossa existência, o que seria de nós? Hoje mesmo, ainda há pouco, falava até com o Fabiano, trocávamos algumas ideias antes de iniciar o nosso trabalho, o que seria de nós, né? O que seria da gente sem ter essa doutrina maravilhosa em mãos, sem ter chegado nesse porto seguro que é o Espiritismo, com lições tão importantes, tão fundamentais, aclaramentos tão lúcidos para a gente compreender o que se passa, compreender e ter sentido nas coisas que acontecem, nas coisas que ocorrem. Diante dessa pandemia, dessa situação que nós estamos vivenciando, quantos, né, ao desabrigo dessas informações, desse entendimento, não estão sofrendo, não estão padecendo, né? E sem alternativas assim, de entenderem, e talvez até buscando, às vezes, em recursos lesivos, danosos ao corpo e tudo,
consumindo álcool, consumindo e se metendo em discussões, às vezes, né, exacerbadas, no ambiente familiar. Então, muitas vezes, o ambiente familiar de alguns já está muito complicado. Então, agradecer muito a Deus, né, pelo que Ele nos levou aí, pela condição da gente ser espírita e ter esse entendimento tão positivo na nossa vida, né, que nos possibilita um outro olhar diante dos quadros que estão se passando. E é justamente nesse aspecto que eu gostaria de falar um pouco da vida de Chico Xavier. Chico Xavier, no relato da sua história, nos mostra que logo cedo, ali aos 5 anos, ele ficou órfão de mãe. Né? E ele ficou muito triste quando sua mãe lhe disse que precisava fazer uma viagem. Falando com ele assim numa linguagem que ele pudesse entender, olha, mamãe vai viajar, você vai ter que ficar um tempo sem ver a mamãe. Né? E aí, ele ouvindo isso, falou, ô mãe, você não gosta mais de mim? Você vai viajar? A senhora vai me deixar? Né? E ele, a criancinha, perguntando isso à sua mãe. Então, aconteceu, realmente sua mãe veio a desencarnar, e ele foi morar com a madrinha, o pai dele, né? Era uma prole grande, e espalhou os filhos com as madrinhas, deixou com as madrinhas respectivas. E Chico, então, conta que ela vivia, essa madrinha dele, vivia em desequilíbrio muito grande. E os espíritos se aproveitavam disso e o agrediam através dela, justamente para tentar frear, tentar interromper a sua trajetória que se seguiria, para que ele não cumprisse a sua missão. Ou seja, existiam espíritos trevosos, espíritos, né, inferiores, desejando e tentando contra o que se seguiria da obra de Chico, do trabalho que ele veio realizar posteriormente. Né? E aí ele ia lá para o fundo do quintal para rezar. Nesse sofrimento, nesse padecimento com essa madrinha, muitas vezes ele foi lá para o fundo do quintal fazer a sua oração. Ele sempre muito, né, devoto, muito. E ele rezando um dia, a sua mãe lhe apareceu, né? E ele achou até que sua mãe tinha voltado. A impressão que ele teve, né? Estava ainda muito afeito às próprias capacidades mediúnicas dele, e ele, quando visualizou a mãe, achou que a mãe tinha voltado. E aí ele mostrou, então, o corpo todo machucado, né, das surras que ele levava e das garfadas na barriga. Né? Quem conhece a história, né, sabe como é que a coisa foi. Então, sua mãe disse, tudo isso vai passar. E um dia ele estava muito abatido, e a sua mãe perguntou, o que foi, Chico? O que está se passando com você? Por que você está assim? Ele falou, eu estou com muita fome, mamãe, muita fome. Estou há 3 dias sem comer. Aí a mãe dele falou, então fecha os olhos, com todo fervor, pede a Deus, né? Pede para que Deus te mande algum alimento para você. E ele assim o fez. E aí, dali a pouco, veio um cachorro grande, enorme, e largou da boca um jatobá aos pés dele. Né? Jatobá é um fruto que é bastante carnudo, né? E isso se repetiu até algumas vezes ali. E ele dizia que não sabia se o cachorro era encarnado ou desencarnado, não sabia. Eu sei que quando ele fazia a prece e ele pedia, o jatobá sempre vinha na mão dele. Aí já na adolescência, a gente vê, na infância, a sua mãe, o seu anjo de guarda,
que tantas vezes o amparou, tantas vezes o consolou, o confortou, justamente nessa situação tão penosa que foi esses momentos que ele teve com essa madrinha. Posteriormente, a coisa foi clareando, né? Foi tomando outro rumo para Chico, mas ele sofreu muito nesse primeiro momento aí, depois que a mãe dele desencarnou. Já na adolescência, chega então o espírito Emmanuel e anuncia justamente a Chico, foi anunciando aos poucos, mas colocando para ele, do compromisso que eles teriam, né, juntos, para alcançar todo o resultado, todo o êxito, que sem dúvida foi de grande empenho da parte de Chico, para alcançar essas 400 e tantas obras que vieram pela lavra mediúnica de Chico Xavier e entre todos os trabalhos, tudo quanto Chico realizou, né, no curso da sua existência. Bastante profícua, né, em termos de nos legar tantas e tantas obras maravilhosas e tão importantes para nós, que a gente ainda, né, com tanta coisa para ler, né, ainda vamos ter muito esforço aí no sentido de conhecê-la mais profundamente. Então, assim como Chico, né, nós temos Bezerra de Menezes também, Eurípides Bazanufo, né, tantos outros, foram anjos nas vidas de muitas e muitas pessoas. Né? O bem que esses irmãos, que esses espíritos trouxeram enquanto encarnados, realizaram enquanto encarnados, né, é justamente um trabalho que a gente pode dizer de espíritos angelicais, de anjos verdadeiros, pelo bem que eles implementaram, que eles deixaram, a marca tão digna, tão elevada do bem que eles realizaram. Então, o nosso dever é, sem dúvida nenhuma, de imensa gratidão por todos eles. Então, nas nossas preces, pelos nossos espíritos protetores, que nós tanto precisamos para podermos trilhar a nossa vida, né, no curso das nossas vidas, para que a gente possa alcançar os resultados pelos quais nós nos comprometemos. Nós assumimos compromissos antes de encarnar. Né? Assumimos compromissos. Eu me recordo de uma passagem de uma das obras de Chico, era um espírito que ia encarnar num corpo de mulher. E ela, digamos assim, foi conversar com o orientador, pedindo que eles estabelecessem algum problema, alguma disfunção na sua tireoide, de modo que ela não, quando reencarnasse, não apresentasse assim o corpo tão esbelto, tão formoso, tão atraente, né, quanto se apresentava, digamos que ela no planejamento reencarnatório, ela tinha achado o corpo dela muito atraente. Então, para poder reduzir o processo que o próprio corpo dela iria promover em termos de atrair os olhares, né, ou a cobiça, sei lá, a sensualidade por parte dos homens, né, na sua vida carnal. Então é interessante como que esse planejamento reencarnatório, né, tem muitas nuances, muitos aspectos, e muitos assim que estão contados nas obras de André Luiz, porque é muito importante a gente estudar, ler as obras de André Luiz e conhecê-las, porque elas têm muita informação sobre esses bastidores da nossa existência, porque somos espíritos, né? Cada um de nós um espírito, cada individualidade um espírito, mas, digamos assim, pela nossa vinculação ainda tão material, ainda, embora já conheçamos algo que a doutrina espírita tem nos revelado, ainda não conseguimos vislumbrar, né, completamente essas situações do passado e, digamos, dos compromissos que a gente assumiu. Embora, né, se a gente refletir um pouco, fizer algumas reflexões na nossa vida atual e analisar as limitações, as facilidades que ainda que existem, né, na vida de cada um de nós tem as suas características, a gente consegue conceber, né, certamente, onde que está o nosso, as pedrinhas do nosso sapato, né? Onde que o bicho pega realmente em nós, no sentido da gente compreender melhor como que está esse quadro,
né, do nosso desenvolvimento espiritual. E o quanto, em tantas instâncias, nós carecemos do apoio desses amparadores, encarnados e desencarnados, certamente. E o quanto nós somos auxiliados nesse sentido, evitando tantos tropeços, tantas dificuldades na nossa vida. Né? Se a gente refletir um pouco, nós vamos perceber em muitos momentos essa mãozinha, né, sempre ali colocada para nos amparar, nos auxiliar, para evitar situações assim que ocorreriam, não foram essas ideias, essas inspirações benditas que chegaram a nós e que nos fizeram refrear, nos fizeram analisar, nos fizeram refletir melhor nas questões e tomar decisões, né, mais aclaradas, mais consistentes, mais justas. Tá. Então, queridos, todos nós somos um pouco anjos uns dos outros, né? Porque nós nos apoiamos, nós nos ajudamos, e aquele que está imbuído dessas influências mais positivas, que está buscando, vive nessa busca de autossuperação, de procurar se melhorar, né, nas suas atitudes, no seu na sua matéria mental, naquilo que a gente produz, que a gente mentaliza, naquilo que a gente sente, a gente vive nessa busca, vive nesse esforço contínuo, constante, a gente vai se ajudando, né? A gente vai se auxiliando mutuamente. Então, somos um pouco anjos uns dos outros, sem dúvida. Nós estamos aqui e muito já recebemos, né, em termos de auxílio, de amparo. Numa breve reflexão que a gente possa fazer, a gente vai perceber tantos e tantos momentos em que fomos ajudados, fomos auxiliados, né, por aquelas sugestões positivas que foram fundamentais na nossa jornada, no nosso encaminhamento, evitando o pior e muitas vezes ensejando o melhor como um presente, né, da vida, na vida de cada um de nós. Então, os bons espíritos, eles nos intuem para que sejamos esses instrumentos também do bem, a serviço de Jesus, né? Que a gente possa estar cultivando firmemente, né, sempre, o equilíbrio, cultivando a paz, justamente pela felicidade de todos. É, é nisso que a gente precisa estar nos empenhando. Não temos a pretensão de sermos anjos. Falamos até nas referências com relação a essa postura que a gente precisa assumir diante da vida, para que a gente possa efetivamente estar contribuindo nas faixas do amor, nas faixas da benemerência, nas faixas do bem, porque é nessas faixas
que a gente encontra a sintonia e a conexão com a espiritualidade benfazeja, com a espiritualidade amiga, com esses que nos apoiam, nos auxiliam, nos assistem em tantas instâncias da nossa existência. Nós carecemos deles em tantos instantes, em tantos momentos, desde que acordamos, desde que despertamos, na gratidão pela vida, né? E de tantas situações que a gente enfrenta, como essa que nós estamos enfrentando hoje, que traz a sua dose de dificuldades, de incertezas, mas há sempre aquela certeza maior de que tudo que ocorre, tudo quanto acontece, acontece sempre sob assim, num quadro de necessidades nossas, né? De necessidades na vida de cada um. Quer dizer, a humanidade está passando essa situação porque é um processo que se faz necessário, é um processo que tem o seu significado, que talvez vá ter que ser melhor compreendido futuramente. Mas nesse momento que a gente está vivenciando isso, precisamos manter nossa confiança, manter essa certeza de que tudo acontece a nos favorecer, não a nos causar embaraços, pura e simplesmente ao bel prazer de nosso Pai Celestial. Ele quer o nosso bem, ele é Pai, ele não é, digamos, aquele que quer nos infligir dor, pura e simplesmente pela sua simples vontade, ou como um processo que alguns até entendem que possa ser a ira divina contra nós, né? Que Deus é amor, Deus é Pai, como Jesus mesmo colocou para nós. Então, estejamos mantendo, sustentando nossa confiança e procurando realizar sempre todo o bem que estiver ao nosso alcance, porque somos, como já dissemos, né, de alguma forma, anjos na vida de alguém, né? Como tantos são anjos na nossa vida, né? Nos protege, nos ampara e nos assiste. Que a paz de nosso Mestre amado Jesus esteja em nossos corações, nos fortalecendo a todos nesses momentos que a gente está vivenciando. Estejamos mais serenos, né? Harmonizados, buscando manter o nosso equilíbrio, manter a nossa sustentação, para que não percamos essa sintonia mais elevada, essa sintonia que nos coloca em comunhão com faixas pacificantes, amorosas, de acolhimento, porque é disso que estamos precisando nesse momento. É isso também que nós precisamos estar levando às outras pessoas. Então, muito obrigado pela grata oportunidade de estar com vocês novamente e que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Muito obrigado.